Evangelho de São Lucas, no capítulo 5 e no versículo de número 4 e o versículo de número 5, que diz assim o texto. E quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Meus amados irmãos que estão nos assistindo através dessa live, estávamos a meditar nesta palavra e o Senhor colocou esta palavra para compartilhar convosco nesta noite. E é bem verdade, quando nós lemos o capítulo de número 5, o texto vai retratar sobre a pesca milagrosa. Quando Jesus encontra então os discípulos que estavam à beira do mar da Galileia, Simão, Pedro, havia retornado de uma pescaria. É bem verdade que Simão, ele era um pescador profissional, tinha suas habilidades profissionais, conhecia o tempo, conhecia as estações, conhecia qual era o momento propício para lançar a rede, para em si fazer se tornar uma grande pescaria. Porque nenhum profissional, ele se faz um projeto para o projeto dar errado. É bem verdade que agora Simão ele faz o seu projeto daquela noite, que seria uma noite de uma pescaria, porque era comum pegar os seus equipamentos de pesca, ir para o mar da Galileia e lançar a sua rede. Isso era rotina, isso era normal para Simão. Mas o texto vai declarar aqui que Jesus chega no momento em que Simão está retornando de uma pescaria. Simão estava à beira da praia, lavando a sua rede, e neste exato momento que Simão está lavando a sua rede, Jesus chega. O texto vai dizer aqui que Simão agora está lavando a sua rede, mesmo vindo de um projeto frustrado, mesmo vindo de um projeto que aquilo que ele idealizou não aconteceu da forma que ele assim o esperava. O interessante é que Jesus chega e observa a cena desses dois homens que estavam lavando a sua rede. E Jesus chegando e observando que eles estavam lavando as suas redes, Jesus pede para Simão o seu barco emprestado. O que é interessante desse texto aqui, nós como seres humanos, como nós como sentimos cansados da rotina do dia a dia, das correrias do nosso dia a dia, Simão poderia muito bem retornar para a sua casa, Simão poderia muito bem voltar para a sua casa, para a sua família, mas agora Simão decide ficar, mesmo frustrado, mesmo de um projeto que deu errado, mesmo de uma situação que gerou constrangimento para Simão, Simão resolve ficar. E na medida que Simão fica, Jesus aparece. Observe a atitude de Simão. Simão poderia voltar para a sua casa, Simão poderia retornar para os seus afazeres, Simão poderia retornar para a sua rotina, mas ele decide ficar. E na medida que ele fica, Jesus aparece. Você já observou nesse texto aqui que às vezes, devido a alguns propósitos, devido a alguns projetos que nós às vezes colocamos para fazer, para estar em execução, e muitas das vezes esses projetos não acontecem da forma que nós esperamos, não acontece do jeito em que nós criamos uma certa expectativa. E às vezes nós decidimos abandonar, decidimos sair da direção, decidimos fugir da circunstância. Mas observe que isso aqui que Simão ele fica mesmo numa situação de constrangimento, mas ele decide ficar. O que é interessante é que Jesus chega, e na medida que Jesus chega, Jesus pede o barco de Simão emprestado. Ora, Simão estava cansado, Simão estava frustrado de uma pescaria, Simão poderia ir para a sua casa. E agora Jesus aparece a Simão e também pede o seu barco emprestado. Que interessante isso, que mesmo com as suas situações difíceis, mesmo com as suas situações complicadas, mesmo com as suas frustrações, Simão vai emprestar o barco para Jesus utilizar. Você vai perceber aqui que mesmo com as suas dores, mesmo com as suas limitações, mesmo com as suas dificuldades, Simão, ele vai emprestar o seu barco para Jesus utilizar. Mesmo com as suas realidades, mesmo com as suas adversidades, mesmo com as suas crises, mesmo com os seus problemas, Simão, ele abertamente empresta o seu barco para Jesus alcançar a multidão. Jesus pega o barco de Simão, vai para dentro do lago. E agora Jesus começa a ministrar para todo aquele povo que estava a ouvir
as palavras de Jesus. O tempo passa. É bem verdade que nós nos reunimos às vezes 30 minutos, ou 1 hora, ou 2 horas de culto, mas é bem verdade que a ministração de Jesus acontecia, durava alguns momentos, durava algumas horas. E agora Jesus olha para Simão e percebe que Simão está ali ainda, depois de uma noite inteira de pescaria, depois de lavar a sua rede, depois de emprestar o seu barco, depois de estar ao lado de Jesus. Jesus olhando para Simão, porque Jesus, como Senhor, ele conhecia a necessidade que Simão se encontrava. Ele dá uma ordem para Simão, dizendo: Simão, faze-te ao mar alto. Vai, retorna ao lugar onde você foi frustrado, Simão. Volta ao mar alto. E o texto vai dizer aqui que Simão vai responder para Jesus dizendo: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada apanhamos, mas pela a tua palavra nós iremos lançar a rede. Eu estou falando para você nesta noite, você que está nos acompanhando através dessa live. Quem sabe alguns projetos que você idealizou deu errado para você. Quem sabe alguns projetos que você idealizou, quem sabe alguns projetos que talvez para você seria um projeto certo, seria um projeto que traria resultado, seria um projeto que traria um recurso financeiro para você. Quem sabe você idealizou de uma forma e não aconteceu da maneira que você estava esperando, estava aguardando. Mas observe aqui que nesta pescaria Jesus quis fazer com que a rotina tivesse o seu fim. Jesus quis mostrar para Simão que Jesus poderia realizar um grande milagre, ou glória, porque nós trabalhamos com propósito, com projetos, mas Deus ele trabalha com propósito. Quem sabe o teu projeto de você estar nesta cidade, você está nesse país, você está nesse estado, quem sabe é projeto teu, mas também é propósito de Deus. O que a gente precisa entender que o projeto pode ser nosso, mas o propósito tem que ser divino. Deus quis surpreender a Simão. Simão, volta ao mar alto. Volta ao lugar da tua frustração. Para você foi fracasso, mas para mim eu tenho reservado para você, Simão, algo sobrenatural, algo extraordinário para você viver. Jesus queria revelar para Simão: Simão, você está acostumado a vir, a utilizar o seu barco. Você está acostumado a utilizar as suas ferramentas, mas agora você vai entrar a este mar adentro com a minha palavra. Você foi com as suas habilidades, você foi com as suas ferramentas, você foi até com o mesmo barco, mas agora você vai com a minha palavra. Observe a resposta que Simão traz para Jesus, dizendo: Jesus, nós trabalhamos a noite toda, nós fizemos tudo aquilo que estava ao nosso alcance para fazer, e nada aconteceu, mas porque tu mandas pela tua palavra, nós iremos lançar a rede. Eu tenho uma palavra de Deus para você nesta noite. Eu tenho algo de Deus preparado, algo de Deus para a tua vida nesta noite. O Senhor está dizendo ao teu coração aqui: quem sabe os teus projetos, quem sabe olhando, você observando, está dando tudo errado, está dando tudo ao contrário da forma que você imaginou, da forma que você idealizou, mas Deus está dizendo para alguém aqui: entenda, que talvez essa pescaria para você é frustrada, talvez esse projeto para você é frustrado, mas Jesus chegou com novidade para a sua vida, para dizer para você o projeto pode estar frustrado, para você o teu projeto pode estar errado, mas sobre o meu propósito é maior do que o teu projeto. O meu propósito é muito mais além, o meu propósito é, aleluia, o meu propósito é sobrenatural. Eu quero nesta noite liberar uma palavra profética de Deus sobre a tua vida. Quem sabe você idealizou projeto, quem sabe você idealizou resultado, mas o propósito de Deus ainda é muito maior. Nesta noite, levanta a tua cabeça. Você não está sozinho neste deserto, você não está sozinho no meio desta crise, você não está sozinho no meio dessa circunstância onde nós temos ouvido tantas palavras, tantas coisas que nos trazem desesperança, mas nesta noite eu tenho uma palavra de esperança para dizer para você: o nosso Deus ainda continua sobre o controle de todas as coisas, e eu tenho uma palavra de Deus para você: a tua história não será frustrada,
frustrada. Os propósitos de Deus não serão frustrados. Alguém pode estar pensando, achando que acabou, achando que não tem como se levantar, não tem como se reerguer, não há o que fazer, mas a tua vida tem propósito, aleluia, o tempo de você estar nessa cidade, nesse país, nesse estado, é propósito de Deus, e se é propósito de Deus, pode ficar em paz, você vai, oh, aleluia, você vai encarar essa frustração com a palavra dele, independente que o médico falou a teu respeito, independente daquilo que você ouviu, mas você vai encarar essa frustração com a palavra dele. Aleluia! Olha que interessante isso. Simão está com a sua rede preparada. Você vai perceber que quando Jesus encontra Simão, Simão estava lavando a sua rede. Se Jesus mandasse Simão ir para o mar alto, com a situação que a sua rede se encontrava, ele não poderia alcançar tantos peixes, porque a sua rede estava rasgada, a sua rede estava numa situação complicada. Mas agora a rede está limpa, agora a rede está preparada, é só lançar com a palavra dele. Oh, aleluia! Você vai encarar esta realidade com a palavra dele, independente de que o médico lhe falou, independente daquilo que você ouviu, independente daquilo que alguém disse, olha, não tem jeito, o que você vai fazer aí nesse país, o que você vai fazer nessa cidade, eu tenho uma palavra, eu tenho uma palavra de Deus aqui para alguém nessa noite, você está dentro de um propósito de Deus, independente que os outros falam a teu respeito, independente se muitos não acreditam, independente se muitos não estão acreditando no projeto, mas Deus está dizendo para alguém aqui, é propósito meu, isso é propósito meu, eu vou surpreender nesta pescaria, você não vai retornar, oh aleluia, você não irá retornar para a beira desta praia envergonhado, frustrado, mas você vai voltar, com um testemunho novo, com história nova, com experiência nova. Eu já quero liberar uma palavra para alguém aqui nessa noite. Você vai sobreviver a esta crise. Você vai sobreviver a esta circunstância. Você vai sobreviver a esta dificuldade. Por quê? Porque você está diante da palavra dele. Independente daquilo que fala, eu estou indo com a palavra dele. Deus, eu fui com as minhas ferramentas, eu fui com as minhas habilidades, mas agora eu estou indo com a tua palavra. E o texto vai dizer aqui, que eles lançaram a rede, e na medida que eles lançaram a rede, começaram a puxar a rede, e o texto vai dizer aqui que então a rede começou a se romper de tantos peixes que a rede captou daqueles peixes. Oh, aleluia! É tão interessante isso, que o texto vai dizer aqui, que então aqueles que estavam à beira da praia, aqueles que estavam à beira do mar da Galileia, o texto vai dizer aqui que Simão fez sinal para os seus companheiros para vir ajudar a Simão trazer todos aqueles peixes para a beira da praia. Isso aqui é profético, porque tem coisas que senão a gente não entrar no sobrenatural de Deus, a gente precisa viver de milagre dos outros. Olha que interessante isso. Tem muita, eu vou falar, tem muitas pessoas que estão somente a contemplar a pescaria dos outros, que estão somente a ver o sobrenatural de Deus na vida dos outros. Porque é tão interessante isso que não quiseram ir com Simão. Eu imagino quantas verdades que Simão não ouviu. O que você vai fazer lá de novo? Você já veio de uma pescaria frustrada, você já veio de um projeto frustrado, você já veio de uma situação complicada. O que você vai fazer lá de novo? Ei, eu estou indo com a palavra dele. Eu estou indo na direção dele. Oh, aleluia, eu estou convicto daquilo que eu ouvi a voz dele ao meu coração. Eu estou indo em direção daquilo que ele falou ao meu coração. Eu estou indo com a palavra dele, porque é ele quem manda no vento, é ele quem manda na tempestade, é ele quem manda nos peixes, é ele quem ordena, é ele que faz o sobrenatural. Então, nesta noite, descansa o teu coração. Quem sabe eu estou falando aqui nesta noite com pessoas que, de repente, se frustraram com algumas realidades da sua vida, alguns projetos deram errado para você, mas a palavra de Deus para a tua vida nesta noite é essa:
fica em paz, porque este projeto, este propósito é de Deus, e se esse propósito é de Deus, ele não será frustrado, não será envergonhado, porque sobre esse projeto tem Deus. Aleluia. Eu quero liberar uma palavra profética de Deus sobre a tua vida nesta noite. Levanta a tua cabeça. Encare esta situação que você está vivendo. Encare esta realidade com a graça de Deus. Estamos vivendo um momento de muitas pessoas desesperançosas. Estamos vivendo um período de muitas pessoas que deixaram de acreditar, de sonhar devido a esta pandemia, devido às situações que nós estamos vivenciando. Mas eu ainda acredito no sobrenatural de Deus. Independentemente se tem muitos que não creem, independentemente se tem muitos que não conseguem crer, eu consigo crer no mover de Deus. Eu consigo acreditar que nós sairemos dessa pandemia muito mais forte ainda. Eu estou acreditando no sobrenatural de Deus como nunca. Eu estou crendo no sobrenatural de Deus como nunca. Eu estou crendo num milagre, eu não sei como, mas eu estou acreditando. Mas se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, continua sendo Deus. O Deus está no controle sobre todas as coisas. Então, a minha atitude é descansar em Deus. Se a minha rede está limpa, eu estou convicto que eu viverei o melhor de Deus. Eu viverei o sobrenatural de Deus. Eu viverei aquilo que Deus projetou para a minha história, para a minha casa, para a minha família. Eu quero liberar uma palavra profética para você nesta noite. Levanta a tua cabeça, porque nesta pescaria você não está sozinho. Nesta pescaria você não está sozinha. Deus está no controle de todas as coisas. Tem surpresa de Deus chegando para você. Tem sobrenatural de Deus chegando para você. Aleluia, aleluia. Eu estou crendo, eu sei que eu estou falando aqui para pessoas aqui que estão nos assistindo nesta live, pessoas que estão vivendo histórias frustradas, pessoas que estão vivendo decepções ministeriais, pessoas que estão vivendo realmente situações difíceis, situações complicadas, pessoas que desistiram da pescaria, pessoas que até mesmo entregaram a realidade, a situação, mas Deus está dizendo para alguém aqui, pegue a tua rede, limpe a tua rede, prepare a tua rede, porque agora você vai com a minha palavra, e a palavra dele tem poder para mudar circunstância, a palavra dele tem poder para mudar tempos e estações, porque a palavra dele continua sendo fiel. A Bíblia nos diz que passará os céus e a terra, mas a sua palavra, ela permanecerá para sempre. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Eu quero abençoar a tua vida nesta noite. Você que está aí neste país, Londres, você que está aí em outras regiões do nosso Brasil, você que está acompanhando esta live, eu quero orar pela tua vida. Eu quero orar pela tua casa. Eu quero abençoar a tua vida em nome de Jesus. Deus está dizendo para alguém que nessa noite é tempo de nós repararmos a nossa rede. Deus quer fazer milagres em nossa vida. Nós estamos vivendo um tempo que realmente é tempo de milagre, é tempo de sobrenatural. Nós temos vivido isso sobrenatural de Deus sobre a nossa casa a cada dia. Nós temos visto isso, cuidado de Deus sobre a nossa nação brasileira. Estamos diante de uma pandemia, estamos diante de uma circunstância, mas a igreja de Cristo, ela continua esperançosa, ela continua com esperança no Senhor. A Bíblia nos diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Deus está no controle de todas as coisas. Talvez aos nossos olhos parece que está tudo complicado, parece que as coisas fugiram do controle, mas está no controle de Deus. E a tua família, a tua casa está sob o controle de Deus. E o Senhor, Ele é o Deus da tua história, Ele é o Deus da tua vida, Ele é o Deus da tua casa. E você não será envergonhado diante dessa circunstância, porque você está sobre a palavra de Deus. Aleluia. Pastor Eliezer, nós podemos